A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Eu sou a pastora Eliane, estou aqui dando continuidade ao estudo Corpo, Alma e Espírito. O tema de hoje: dependa do seu espírito. Versículo-chave, Marcos capítulo 11, versículos 23 e 24. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança ao mar, e não duvidar em seu espírito ou em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. Meu irmão e minha irmã, seu espírito sabe coisas que sua mente não sabe, porque o Espírito Santo está em seu espírito. Não se esqueça essa verdade. O autor desse estudo vai dizer que quando o médico o desenganou na adolescência e disseram que ele não poderia mais fazer nada ao respeito da saúde dele, porque ele morreria, ele soube de algum modo que se houvesse alguma ajuda para ele, teria que vir da palavra de Deus. Então ele começou pelo Novo Testamento, porque sabia que não tinha muito tempo. Eventualmente, chegou até Marcos, capítulo 11, versículo 23 e 24, que acabamos de ler para você. E quando chegou nessa parte, algo vindo de algum lugar foi para ele e disse na mente dele: isso não significa as coisas que você deseja física, material ou financeiramente. Isso apenas significa coisas que você deseja espiritualmente. Assim, a possibilidade da cura foi eliminada. Ele diz que tentou fazer com que o pastor fosse até ele e explicasse o que Marcos, capítulo 11, versículo 24, significava. E o pastor não foi. Finalmente, um pregador segurou na sua mão, usou um tom de voz profissional e disse: apenas seja paciente, meu garoto. Em poucos dias tudo estará terminado. Boas palavras. Ele aceitou o veredito e permaneceu deitado esperando a morte. Isso foi 2 meses antes dele voltar para ler a Bíblia, lá em Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24. Então, ele disse: Senhor, eu tentei encontrar alguém para me ajudar, mas não pude. Então, vou lhe dizer o que eu farei. Vou ficar apenas contigo e com a tua palavra. Quando o Senhor estiver aqui na terra, quando o Senhor esteve aqui na terra, o Senhor disse isso. Vou crer nisso. Se o Senhor não mentiu a respeito, eu creio que não mentiu, eu vou sair desse leito, porque eu posso crer naquilo que o Senhor disse que eu podia. Então, ele se agarrou nessa ideia. Isso levou um bom tempo, porque ele tinha limitações para usar as mãos. A família dele segurava a Bíblia na frente dele enquanto ele apenas deslizava as páginas. Decidiu fortalecer suas referências em fé e cura, até chegar em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor Jesus, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Então ele diz que pensou que todo o restante das passagens da Bíblia de cura, das promessas e das orações, se baseava nisso. Era preciso chamar um presbítero da igreja. Você não tem de chamar, você apenas pode se precisar. Então, ele conta que começou a clamar: querido Senhor, eu preciso chamar os presbíteros da igreja para que eles me unjam com óleo e eu seja curado. Então,
Então, eu não poderei ser curado. Não conheço nenhum presbítero que creia nisso. Olha que forte. Ele então conta que já era salvo há cerca de 6 meses e nunca tinha ouvido uma voz interior. Não estou falando da voz do Espírito de Deus. Essa fala com mais autoridade, mas refiro-me àquela voz mansa e tranquila do nosso Espírito falando conosco. Então, o autor vai dizer que o seu Espírito disse a ele assim: você percebeu que esse versículo afirma que a oração da fé é que salvará o enfermo? Então ele teve de olhar novamente e estava com a mente fixa nos presbíteros e no óleo. E havia deixado isso passar despercebido. Sim, ele exclamou, é isso que diz. Percebeu como um choque. Então, em seu nome interior, né, o seu espírito, isso foi proclamado. Você pode orar essa oração da mesma forma que qualquer outra pessoa. Aleluia, glória a Deus. Mas a nossa educação espiritual caminha devagar, assim como a de cada um de nós, né, que estamos acostumados a religiosidade algumas vezes, a práticas de religiosidade, esquecemos de praticar a fé. Ele ficou naquela cama 9 meses, mas antes que finalmente visse que tinha que acreditar ter recebido cura antes mesmo que ela se manifestasse. Enquanto orava, ele dizia, creio que recebo minha cura. E via que tinha de fazer isso. Ele proclamou, creio que recebo a minha cura, do alto da minha cabeça à planta dos pés. Então começou a louvar a Deus, porque cria que havia recebido a cura. Novamente, dentro dele, ele ouviu essas palavras. Não era aquela voz com autoridade, mas uma voz mansa e tranquila, tão baixinha que não teria conseguido ouvir na sua mente. O seu corpo estivesse muito ativo. Agora você crê que está bem. Certamente creio, confirmei. Aquela voz no interior disse, levanta-se então. Pessoas sadias já estão de pé às 10h30 da manhã. Ele ficou paralisado. Foi um choque. Empurrou ele mesmo da cama. Finalmente se levantou até a cabeceira da cama. Seus joelhos inclinaram-se para baixo, não muito longe do chão. Não sentia nada da cintura para baixo, mas caindo sobre a cabeceira da cama, ele disse novamente, quero anunciar na presença do Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus e dos anjos, presente nesse quarto, e também quero chamar o diabo para registrar e os espíritos malignos que possam estar nesse quarto, de acordo com Marcos capítulo 11, 24. Eu creio que recebo a minha cura. Foram as palavras proferidas pelo autor deste estudo. Quando ele disse, né, e está testemunhando para mim e para você nesse estudo. Quando ele disse isso, ele sentiu algo fisicamente. Foi como se alguém derramasse uma jarra de mel sobre ele. E ele o sentiu encantado, né? Ele se sentiu acertando no topo da cabeceira com a cabeça. Pareceu se amontoar e depois escorrer sobre o corpo dele. Havia um brilho diferente, algo quente nele. Espalhou-se pela cabeça, pelo pescoço e pelos ombros, pelos braços até a ponta dos dedos e pelo restante do seu corpo até os dedos dos pés, como ele havia orado. De repente, ele estava de pé e nunca tinha ficado tão ereto desde então. Quero que você receba isso
ele ouviu o nome dele. A fé vem do Espírito. Sua fé não funcionará na plenitude até que você aprenda algumas dessas coisas. Aprenda, meu irmão e minha irmã, a depender dele, daquele que está em você. Aprenda a desenvolver seu espírito. Tenha fé no fato de que em Deus sua fé funciona. Esse testemunho, nós vamos ficar nele por hoje, porque é um testemunho forte, é um testemunho que testifica, um testemunho que fala com a nossa fé, com o nosso espírito e nos mostra a importância de dependermos mais de Deus do que de qualquer ser humano. Claro que você precisa do seu pastor, dos presbíteros, da igreja, mas não seja somente dependentes deles. Uma hora o seu pastor, o presbítero, vai estar fazendo algo e não vai poder ir ao seu encontro, em seu socorro. E você não pode deixar de ser abençoado por isso. Porque quem levou sobre si as tuas dores, as nossas dores e enfermidade, não foi o homem, foi Jesus. E se ele nos deu essa autoridade de profetizar a cura sobre a nossa vida, porque ele diz que a oração da fé curará o enfermo, ore com fé sobre qualquer enfermidade e a tua fé vai te curar. Porque Jesus, quando andava pelo mundo e ele liberava a palavra de cura sobre a vida das pessoas, ele nunca disse, eu te curei, mas ele diz, a tua fé te curou. Então, meu irmão, minha irmã, se por acaso você estiver com alguma enfermidade neste momento, libere a palavra de cura com fé sobre a sua vida, porque a tua fé, em nome de Jesus, vai te curar. Até o próximo áudio, continuando aqui, corpo, alma e espírito. Entramos com esse testemunho para testificar aí o nosso espírito, conversando com o Espírito de Deus e trabalhando a cura na vida do autor. E vamos continuar no próximo áudio. Deus te abençoe e a paz do Senhor.